uma comparação do que atualmente, em termos de autoliderança, de autoconhecimento, de liderança de pessoas, de gestão de projetos, como se observa o indivíduo, o olhar que o mundo moderno trouxe para o indivíduo. Há conflitos, mas é um olhar muito mais humanizado, e isso é muito importante. Pode-se reconhecer facilmente as necessidades dos outros, pelo menos como necessidades, ainda que estejamos falhando atualmente em identificar qual a necessidade, nós já identificamos algo, uma coisa importante, que as pessoas têm suas necessidades. Isso na sociedade atual, na sociedade moderna. As crianças têm suas necessidades específicas e já em termos de direitos humanos, isso é observado. Legalmente falando, temos os direitos da criança e do adolescente. Mesmo a organização jurídica do Brasil se ajustou para atender a criança e o adolescente com um olhar mais humanizado. Isso é conquista que vem acontecendo desde o século passado, e com os movimentos libertários que trouxeram conscientização, que trouxeram reflexões cotidianas para todas as pessoas. E Prabhupada, que chegou um pouquinho depois do meio do século passado no Ocidente, conviveu com toda essa realidade. Nós sabemos que Prabhupada foi entrevistado por jornalistas que eram mulheres feministas, que foi entrevistado por pessoas que defendiam a ideologia socialista, e que havia naquele momento a Guerra Fria dividindo o mundo entre as duas grandes potências, que eram Estados Unidos e União Soviética. Foi depois disso que a União Soviética desapareceu e surgiram então os diferentes países com a sua identidade reconhecida, além da União Soviética. Então, nós estamos vivendo um mundo de constantes transformações, e o mundo do autoconhecimento também traz constantes transformações. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver, e nisso o pedagogo Jean Piaget, que é bem conhecido na história da pedagogia, Jean Piaget já dividiu as faixas etárias do ser humano e viu que tipo de conhecimento eles adquirem em cada faixa etária, e viu e analisou. Então, nós temos convivido com isso. Nós e os pais de vocês, os avós de vocês, têm convivido com essas intensas transformações de tempos para cá. O século XX foi muito revolucionário. Depois da Segunda Guerra Mundial, o ser humano passou a ser observado. A psicologia se desenvolveu muito a partir daí. E nós chegamos com esse tema, autorrealização, vendo como Prabhupada trouxe de uma forma assim tão objetiva para a gente. Tem um livro chamado O Novo Paradigma da Liderança, de Richard Barrett. E esse livro é bem interessante. Ele fez uma análise, mais ou menos de como eu estou falando agora. Ele fez uma análise e ele estabeleceu 7 níveis no processo de autoconhecimento, no processo de autorrealização. E nós vamos apresentar tudo isso. Eu estou fazendo uma introdução. Então,
chegou para nós simplesmente para nos convocar para o processo de Bhakti Yoga. Ele não teve dúvida de como deveria se vestir, como deveria se portar em público, como deveria conduzir a sua postura, como deveria conduzir a sua linguagem. Ele não tinha nenhuma dúvida. Mas, por outro lado, a única coisa que ele sabia era que tinha que estar rendido a Krishna. E isso ele revelou muitas vezes. Até mesmo antes de pisar em solo americano, vendo a silhueta enquanto o navio Jaladuta se aproximava do porto de Boston, e ele via a silhueta da cidade, ele fez um poema que ele dizia, ele questionava: por que o Senhor me trouxe para esse lugar tão horrível? Eu não disse feio, não. Ele disse tão horrível. E disse que e no próprio poema ele diz, deve haver alguma razão para isso. E ele entrou com muita mansidão, com muita humildade e com muita firmeza. Então, Prabhupada não teve dúvida de apresentar o conhecimento Gaudiya Vaishnava como ele é. Prabhupada tinha uma crítica aos processos de autorrealização espiritual apresentados pela, digamos, ideologia hindu, ou pela religião hindu, porque a religião hindu conglomerava muitas e muitas seitas e pequenas religiões e outras religiões que se caracterizavam pela adoração de determinados semideuses. Então, Prabhupada estava atento para isso e tinha uma certa crítica a isso. Ele também tinha uma crítica aos processos de autorrealização dados pelo yoga. Então, ele também tinha uma crítica, muito embora o yoga seja um dos 6 darshanas, um dos 6 sistemas filosóficos autorizados na Índia. A riqueza da Índia é muito grande. Ele, apesar de reconhecer isso, ele tinha uma crítica. Por quê? Porque o processo de yoga, como era apresentado, levava ao indivíduo a se dedicar com muito esmero a apenas uma parte do processo de autorrealização, o processo de autorrealização impessoal. E ele explicava que não era necessário seguir os diferentes níveis de autorrealização somente porque de liberação e tudo, somente porque o sistema impessoal era o mais acessível. O sistema também de yoga, dos yoga siddhis, que também poderiam ser acessados e, por fim, terminavam na mensagem impessoal, mas na revelação de Krishna localizado no coração, Paramatma. Então, Prabhupada defendia a tese de que não é necessário primeiro se dedicar ao Brahman, depois se dedicar ao Paramatma, para então a pessoa se dedicar à realização Bhagavan. Ele dizia que Bhagavan é a fonte original de tudo, portanto, todos poderiam se dedicar diretamente a Bhagavan e não sentiriam falta dos outros níveis de realização. E assim ele fez. E ele chegou para a gente oferecendo serviço devocional. Então, nas primeiras oportunidades, ainda no parque de Nova York, nas primeiras oportunidades,
ele envolvia todo mundo em serviço devocional. E nas primeiras palestras, eu sempre conto isso, talvez vocês não tenham ouvido, talvez até a Aradhana já tenha ouvido, porque ele esteve aqui, o Veda Vida provavelmente sim, mas para mim é muito impressionante. Prabhupada foi uma vez para uma palestra pública, ele era um dos convidados, ele não era o único. Então ele ficou sentado na audiência e ele tinha levado uma caixa de Bhagavatam, estava sozinho, porque ele tinha chegado há pouco tempo, tinha levado uma caixa de Bhagavatam, e estava assim do lado dele. E ele, de outras pessoas sentadas de todos os lados, ele estava nas primeiras filas, acho que na primeira fila, porque ele ia palestrar, e quando chegou a hora dele, chamaram, e ele foi, subiu no palco e fez o rito, né? Cantar, explicar, se apresentar a filosofia da consciência de Krishna, e depois ele disse assim: então, esse conhecimento é apresentado em livros muito antigos, como Bhagavad Gita e Bhagavatam. Eu estou chegando e trazendo esses livros, está ali na primeira fileira, quem quiser adquirir pode pedir àquele rapaz que está do lado. Quando ele levantou, ele tinha dito para o rapaz: sempre dá uma olhadinha nessa caixa, e foi. E aí ele disse: vocês podem dar uma doação se quiser. Imaginem vocês, ele ocupou o rapaz em serviço e o rapaz entrou na viagem. E as pessoas que se aproximaram compraram o livro e seguiram o rapaz enquanto ele terminava as finalizações ali dos cumprimentos e vinha até o lugar dele. O rapaz já estava distribuindo os livros. Então, Prabhupada, ele nos ocupou em serviço, que vai vir no módulo de vocês especificamente estudado teoricamente e na prática no mês de fevereiro. Então, aqui também sempre é assim, porque seguimos Prabhupada, mas vocês vão estudar especificamente a importância, a necessidade, os resultados do serviço devocional no módulo de fevereiro. Então, Prabhupada nos deu esse processo de serviço devocional, Bhakti Yoga, e começou a chamar de serviço devocional o que na Índia todos os seus irmãos espirituais chamavam de seva. Ele chamava de serviço devocional. Hoje muitos devotos chamam de seva, por influência das grandes comunicações que existem, mas não é um termo usado por Prabhupada. O termo usado por Prabhupada, até chamado de Mahavakya, é serviço devocional. Então foi o termo que ele tornou popular. Mahavakya é quando um acharya que na sua pregação se utiliza de determinados termos, é chamado isso, e Prabhupada então usava, um dos termos dele era serviço devocional. E observem, desde o começo se ocupem em serviço devocional. Quem nunca começou a visitar o templo e logo um dia foi chamado para entrar para ajudar na cozinha para descascar a batata? Quase todo mundo, né? Vai descascar a batata, ou passa um pano aqui, vamos receber um convidado, você podia passar aqui, vassoura, um pano aqui na sala do templo. Se menos espera, a pessoa está lá, sem nem saber direito o que está fazendo, está passando um pano e limpando e passando pano na sala do templo, ou tantas outras coisas. Agora, quando nós estudamos isso tecnicamente, pela psicologia, pela antropologia, por todas as ciências humanas, nós vamos ver que o nível de serviço é o último dos níveis de desenvolvimento no processo de autorrealização. E quais seriam os primeiros? São 7 níveis de autorrealização. Quais seriam os primeiros? O processo é apresentado como em uma determinada ordem. E essa ordem nós vamos estudar um pouquinho depois. Eu quero começar por uma leitura de parte de um conjunto de
versos de Prabhupada do 13º capítulo. O 13º capítulo é chamado o Vedanta Sutra da Bhagavad Gita, porque ele apresenta a filosofia de uma maneira bem específica e discriminada. E nós vamos ver então aqui Prabhupada descrevendo o que é conhecimento. São vários versos, né? Então nós vamos direto, sem sânscrito, direto para a tradução, que é bem grande. Diz assim: primeiro de tudo eu vou dar uma dica para vocês, uma dica que a gente só tem essa dica depois que lê o significado. Então eu vou dizer agora para a gente poder assim, se concentrar e captar a mensagem que tem. Nós não vamos ler todo o significado do Prabhupada, que é bastante extenso, mas vamos ler só a parte conclusiva. Então vamos lá. Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade. Aproximar-se de um mestre espiritual genuíno. Limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Desapego, estar livre do enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a mim. Aspirar a viver num lugar solitário. Afastar-se da massa geral de pessoas. Aceitar a importância da autorrealização. E empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Então isso é o que Krishna fala em resposta a uma das perguntas de Arjuna nesse capítulo, que é: o que é conhecimento? Jnana. Arjuna pergunta e ele diz: eu vou fazer um esclarecimento apenas de um deles, porque nós podemos reter isso na mente e ficar pensando enquanto eu falo outras coisas, e então, que é um dos itens aqui mencionado, que é estar livre do enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Prabhupada vai explicar que não é que a pessoa não tenha que ter afetividade, afeição pela família, mas o que é tratado aqui é o enredamento. Entrar na viagem de todas essas coisas que são praticamente sem fim. Então, entrar na viagem disso, na viagem da griha, da vida familiar, e viver em torno disso, sem se preocupar com a autorrealização. Então, depois ele vai falar de organização e conhecimento, e eu vou aproveitar a conclusão do capítulo para ler também sobre isso, tá? Olha aqui. Ele vai dizendo, item por item. Quanto à autorrealização, aqui se afirma claramente que a Bhakti Yoga é algo especificamente prático. Maharaj disse que o curso isso ia ser muito prático também. Logo que se cogita em devoção, deve-se considerar a relação existente entre a superalma e a alma individual. A alma individual e a superalma não podem ser a mesma coisa, pelo menos na concepção de Bhakti, a concepção de vida devocional. Este serviço que a alma individual presta à alma suprema é eterno, Nityam, como se afirma claramente. Então, Bhakti, o serviço devocional, é eterno. É necessário haver esta convicção filosófica.
Então, aqui nesse parágrafo, Prabhupada descreve autorrealização conectando com o processo de Bhakti Yoga. A gente já sabe que Bhakti Yoga tem 9 estágios e tem 9 processos. Os 9 estágios vão de Shraddha até Prema. Os 9 processos vão de Shravana até Atmanivedana. Está ali o rapaz, né? Atmanivedana. Então, aqui é a entrega total. Então, todas essas etapas, sejam elas como etapas propriamente ditas ou como processos de prática, são de nove diversificações e tem características práticas e próprias. Então, Prabhupada apresenta Bhakti dessa maneira. Então, o processo de Bhakti é praticado assim. E agora ele diz que é necessário ter esta convicção filosófica. Qual a convicção filosófica que Prabhupada está se referindo? Que nós somos almas, que existe uma alma espiritual localizada no nosso coração, Paramatma, e que há uma relação entre Atma e Paramatma. Há essa relação. E que o nome disso é serviço. Essa relação é serviço. Então é isso que Prabhupada diz aqui. É necessário haver esta convicção filosófica. Depois, Prabhupada agora vai desenvolver o tema conhecimento, que é a conclusão do verso, que depois de descrever todos esses itens, diz: tudo isso é conhecimento, o que é diferente disso é ignorância. Então, Prabhupada continua assim. O Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 11, explica isto. Vadant tat tattva vidas tattvam yad gyanam advayam. Aqueles que são verdadeiros conhecedores da verdade absoluta sabem que o eu é percebido em 3 fases diferentes, como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Bhagavan é a última palavra na compreensão acerca da verdade absoluta. Por isso, a pessoa deve elevar-se a esta plataforma em que se obtém compreensão acerca da Suprema Personalidade de Deus e assim ocupar-se no serviço devocional ao Senhor. Esta é a perfeição do conhecimento. Então, o Prabhupada vai colocar a perfeição do conhecimento aqui muito bem definida de como nós devemos nos posicionar para a aquisição desse conhecimento. Agora vejam o que Prabhupada vai falar da ordem de todos os itens que Krishna fala. Ele começa com Amanitvam, que é humildade. Então, o primeiro item de conhecimento é humildade. E todos eles são em ordem. Depois vocês podem colocar primeiro, Amanitvam, segundo, terceiro, até o último. Vocês podem depois estudar isso se quiserem. Mas, agora olhem que Prabhupada, como ele vai explicar para o leitor que estuda o Bhagavad Gita como ele é. Começando pela prática da humildade e indo até o ponto de compreensão acerca da verdade absoluta, a absoluta personalidade de Deus, este processo é exatamente como uma escada, e que começa no térreo e vai até o último andar. E nesta escada há muitas pessoas que alcançaram o primeiro andar, o segundo ou o terceiro, etc. Mas quem não alcança o último andar, que é a compreensão acerca de Krishna, está numa fase de conhecimento inferior. Se alguém quiser competir com Deus e ao mesmo tempo tentar progredir em conhecimento espiritual, ele se malogrará. Afirma-se claramente que, sem humildade, a compreensão realmente não é possível. Julgar-se Deus é muita pretensão. Embora esteja sempre sendo chutada pelas rigorosas
leis da natureza material, mesmo assim, por causa da ignorância, a entidade viva pensa: eu sou Deus. O despontar da sabedoria, portanto, é amanitva, humildade. Devemos ser humildes e saber que somos subordinados ao Senhor Supremo. Devido à rebeldia contra o Senhor Supremo, ficamos subordinados à natureza material. Todos devem saber esta verdade e estar convictos dela. Então, Prabhupada nos ajuda no processo de autorrealização. E então eu fui estudar isso. Fizemos um curso, Maharaj e eu fizemos um curso com um grupo de Natal, amigo do Maharaj, e a gente recebeu em Campina Grande, que tinha estrutura, aí convidamos. E ele apresentou então essa teoria da autorrealização, dividida em 7 níveis, que eu vou apresentar agora para vocês. Eu vou começar a fazer uma revisão do que falamos até agora, vai apresentar aqui, são 4 ou 5 slides, 5, e eu vou explicando conforme for aparecendo aí, pegando para a gente concluir, não vai demorar muito. Então, aí nesse primeiro slide, nós temos demarcada a seção temática do capítulo 13, na qual esse assunto é tratado. É do 8 ao 12, vai dar a sequência. Então, aqui nós vamos ver, em resumo, os conceitos filosóficos prévios que são apresentados por Prabhupada. Atma, Paramatma e serviço. Né? A relação de serviço e serviço. Então, Prabhupada disse, nós ouvimos isso no significado, que há uma diferença entre Atma e Paramatma. A gente estuda que a diferença principal é que a diva, a alma espiritual, pode tomar consciência de si mesma, mas ela não pode tomar consciência de todos os outros indivíduos, de todas as outras almas. Enquanto Paramatma tem consciência de si mesmo e também tem consciência de todas as outras almas existentes, porque está no coração de todos. Então isso é Atma e Paramatma. Esse conceito foi tratado para poder estabelecer o que nós precisamos em termos de autorrealização. Aí, a relação de serviço é a relação Bhakti. Então, o processo, a gente vai estudar no Navavidya Bhakti, a gente vai estudar os 9 processos, Shavana, Kirtana, Smarana, e vai seguindo por aí até Atmanivedana. São 9 níveis de serviço que a gente pode se ocupar com facilidade e bom trânsito. Nesse caso, não há uma superioridade, melhor, não há uma ordem. Você pode, através de um único desse processo, adquirir o resultado final, que é se relacionar com Deus. Só por ouvir, só por lembrar, só por cantar, né? Só por servir de determinada maneira interpessoal e por aí vai. Então, qual é a natureza da relação entre a alma e Paramatma? Está aí na tela, não está? Está aí na tela. É Nitya, que é eterna. Esse é um conceito filosófico fundamental. O que acontece com as almas condicionadas da atualidade? Estão esquecidas. Então elas criam um vínculo através da sua percepção sensorial, que inclui a mente. Elas criam um vínculo com o Prakriti. Krishna vai dizer isso na Bhagavad Gita, né? Mamai Vamsa Diva Loke. Que a diva é parte Amsa, parte dele. Mamai Vamsa Diva Loke. Diva Bhuta Sanatana, mas todas elas são partes eternas. Sanatana, Nitya, são partes eternas de mim. Aí ele vai dizer, Manashastarindriyani, com a sua mente, mana, e com os seus sentidos, elas se envolvem em que? Para Kritistani Karshati, se envolvem na natureza material. Para quê? Para a dura luta da sobrevivência.
Essa é a condição de esquecimento, muito embora a relação Atma-Paramatma seja nítida, seja eterna. Ainda assim, ela se envolve nessa dura luta. Por isso, esses conceitos, aqui, resumidamente, Prabhupada preparou para quem está, de fato, interessado em autorrealização. E a autorrealização vai exigir autoconhecimento. Nós temos que saber quem somos nós. Não podemos nos identificar, continuar nos identificando com grupos, né? Com grupos dos cariocas, grupos dos baianos, grupos dos indianos, grupos dos americanos, grupos disso, grupos daquilo. Né? Não precisamos nos continuar, nós temos que buscar a nossa individualização, individuação, termo de Jung, individuação. Nós temos que sair da condição de um simples objeto social que atua dentro desse mundo e, como indivíduos, viver plenamente as nossas características. Quais são as características? Como falamos, Mamaivamsha Divaloke. Todas as divas são partes integrantes de Krishna. Elas possuem sentidos e mente, porém ela utiliza a mente e os sentidos para se envolverem em Prakriti. E aí começa a luta pela sobrevivência e não para, porque é duro viver no mundo de Maya, no mundo da ilusão, no mundo da natureza material. É muito duro, é muito duro. Então, estamos aí vendo isso, Nitya. Então, Bhakti Yoga, Prabhupada define que é algo prático. O Maharaj foi falar exatamente isso. Eu fiquei feliz quando ouvi o Maharaj repetindo exatamente o que o Prabhupada descreve aqui nesse significado que a gente leu. Bhakti Yoga é algo prático. Vamos descascar batata, vamos limpar o piso, vamos para a rua fazer um harinam, vamos distribuir livros, vamos adorar a deidade, vamos fazer grupo puja para Prabhupada, vamos cantar, gente, fazer um bhajan bacana. Isso é Bhakti, algo prático. E, bom, então, Prabhupada termina, e aqui a gente fez em outra cor, que a autorrealização exige essa convicção filosófica. Não partir dessa convicção filosófica é arriscar o processo de autorrealização. Pensar, não, eu sou um indivíduo, mas ao mesmo tempo eu sou muito inteligente, a minha cultura é mais importante que qualquer coisa, e não sei o que, eu sou isso, sou aquilo, e a pessoa se enrola e fica cada vez mais enraizada dentro da Prakriti, a natureza material. Pode ser? Então, aí vem o sistema de autorrealização em 7 níveis. Observe: sobrevivência, afetividade, autoestima, transformação, crise. Eu preferia usar o termo crise, mas o autor usa transformação, eu não quis mudar. Só coloquei um parênteses ali no último, mas não quis mudar os termos dele. Transformação, coesão interna, coesão externa e, por fim, o que Prabhupada nos dá de primeira, servir, desenvolver a atitude de serviço. Prabhupada nos dá, assim, sabe, no nosso curso teve uma dinâmica. Então, a dinâmica de apresentação. E quando eu falei, como se diz antigamente, perdeu a chave. Não sei se Maharaj lembra disso. Ele perguntou assim: qual a sua perspectiva na vida? Para um, para outro. Ele não tinha perguntado ainda a Maharaj, mas perguntou, tinha muitos alunos. Aí perguntou para mim, aí eu falei, servir. Mas eu não sabia que era o 7º nível, que ele ia passar 3 dias explicando sobre servir. Eu não sabia disso. E ele se atrapalhou todo naquele momento. Isso aqui é confidencial, né? Ele se atrapalhou porque foi uma surpresa. Talvez nenhum aluno dele tivesse dito isso ainda, né? Mas eu falei assim, né? Aí ele disse, mas o que, como assim? Parou
parou por ali, passou para outro foi dizendo outra coisa, aí ele pegou o fio da meada para fazer. Mas por que eu disse? Porque eu estou 50 anos ouvindo que ele tem que servir, gente. Então, teoricamente, eu estou convencido. Se na prática eu falho, falha minha. Mas, teoricamente, a gente pega o livro de Prabhupada, é sempre isso devocional que a gente tem que fazer. Né? E a gente até tem que ocupar outras pessoas em serviço devocional. Além de se ocupar, ainda tem que ocupar outras pessoas com convicção do que está fazendo, senão você está abusando dos outros. Se você ocupa alguém no serviço e não compreende que aquele serviço tem natureza transcendental, devocional, que conecta a pessoa a Krishna, você está usando aquela pessoa para seu próprio interesse, e isso é abuso. Isso é abuso, é manipulação, é digno de um bom processo. Né? Bom, então, agora vamos analisar o que significa isso. Está bem? Cada um desses. Sobrevivência. O que acontece? A pessoa começa a tomar consciência de que é um indivíduo e ela recebe a educação. Estude para se formar. Quando os pais vêm de classe média, vão dizer assim, eu estou dando a você, nós estamos dando a você mais oportunidade do que tivemos. Nossos pais não puderam estudar, mas nós estamos facilitando isso para vocês. Aproveite a oportunidade, vocês não precisam trabalhar agora. Agora estude, se forme, se qualifique para a sobrevivência, para no futuro vocês puderem viver uma vida confortável, criar seus filhos e em melhor situação, mais estabilidade financeira. Então, sobrevivência está diretamente relacionado com isso mesmo, que é a sustentabilidade financeira, social, com um lugar dentro do mercado de trabalho, uma garantia dentro do mercado de trabalho. Aí a gente faz curso, faz pós-graduação, faz cursos técnicos, se prepara, cursos profissionais especializados. Para quê? Para concorrer dentro do mercado de trabalho e sobreviver. Então isso é sobrevivência. O segundo nível é afetividade. Afinal, nós não somos somente homo sapiens, nós somos também homens de coração. Temos coração para pessoas, seres humanos, que temos coração, temos também afetividade. Então, desde criancinha, a gente se começa a identificar amigos. Então, formamos, a princípio, os grupinhos de amigos e amigas, né? A princípio, assim, determinado, as meninas se associam com as meninas, porque se identificam mais, os meninos com os meninos. Depois, pode ter certeza que não vai ficar assim. Aí depois uns se associam entre si e tudo. Aí aquela sensação de amigo do peito e tal, aquela coisa. E o amor em toda a amplitude do seu significado, o amor sentimental, que inclui principalmente, como o Prabhupada nos explica, a luxúria, o desejo sexual, e a pessoa cria uma identificação com aquela outra pessoa e alimenta esse amor. Só que quando a gente não tem conhecimento e a gente alimenta o amor com a luxúria, a gente não estudou no Bhagavad Gita, né? O verso que vai dizer em que depois a luxúria se transforma. Mas o Bhagavad Gita vai dizer, logo se transforma em ira. E aí a gente começa a ter uma grande problemática por aí. Mas aí a gente troca de amor, a gente troca de companheiro, de companheira, do que for, a gente vai trocando, sempre em busca do amor perfeito. E a gente não investe no Dharma, a gente não investe em valores superiores, a gente não investe na alma espiritual que o outro é, para ver o outro progredir, servir. A gente investe somente na satisfação dos sentidos, porque Manashasthayendriyani, a alma, a diva, a alma condicionada, possui uma mente e possui sentidos, então ela tem criatividade para ocupar os seus sentidos no gozo dos sentidos e fica então embrulhada dentro dessa natureza material. E por fim, desses três primeiros, vem a autoestima. E a autoestima a gente conhece, até a gente é estimulado para ter amor próprio,
Antigamente a palavra era mais específica, amor próprio, né? E agora é mais autoestima, se usa mais autoestima, mas está relacionado com isso. Então, a autoestima, você quer não quer apenas um lugar no mercado de trabalho, você quer um lugar dentro da sociedade, um lugar de reconhecimento, que reconheçam seu potencial, reconheçam suas potencialidades, reconheçam suas capacidades, reconheçam seu trabalho, o resultado do seu trabalho, que apreciem, que elogiem. Então isso é a autoestima, isso é muito bom para a autoestima, né? Eu tinha um devoto carioca na nossa equipe de Gurukula, e às vezes nas dinâmicas de reunião de professores eu elogiava ele, né? Então ele dizia, fala mais, Maharaj, fala mais. Era de brincadeira, porque o carioca é bem humorado sempre, né? Até hoje esse devoto é um grande devoto, um grande amigo, o Ati Sundara, né? Ele falava sempre assim, fala mais, Maharaj. Então a gente quer isso, a gente quer ser reconhecido no meio. Só que observem que esses três estão bem interrelacionados e são bem primários no processo de aquisição de conhecimento, de interação com os outros, processos mais sutis. E o que acontece aí? Acontece que a pessoa vai crescendo, experienciando, fazendo experiências e sempre lutando com esses três. E passa décadas aí. Quando poderia se aprimorar e ir lá para os outros, né? Ela fica aí, sempre lutando pela sobrevivência. Quer mais, nunca está satisfeito, né? Agora eu quero mais. Aí eu vou fazer esse investimento, eu vou fazer tal outra coisa, vou emprestar dinheiro a juros, sei lá o que, vai fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer um bico, famoso bico. Não sei se Sul e São chama bico também, acho que bico ficou nacional já. Então, vai querer fazer um bico para ganhar mais um dinheirinho, para aumentar a renda familiar. Isso até quer aumentar a sua renda familiar trabalhando em sua própria casa pela internet. Todo mundo já viu isso, né? A gente fica esperando a hora de dizer pular para poder apertar aquilo ali, né? Então, é isso. Aí a gente fica nisso o tempo inteiro. E a autoestima ferida. Quando a autoestima é ferida, aí quem foi o culpado do ferimento da minha autoestima? Aí briga, intriga, confusão. Como é também com a afetividade, né? Não satisfaz todas as necessidades uns dos outros, as necessidades, a necessidade básica é a luxúria, então a pessoa não se satisfaz, vem a ira, vem a briga, vem todo tipo de coisa, né? Até problemas mais, digamos, inseridos na sociedade, ciúme, aí aquela implicância com determinadas pessoas que provocam ciúme. É uma vida bastante atribulada, parecida com a vida infernal mesmo, nessas três fases aí. Então, aí a pessoa entra em crise, que já é o quarto nível de transformação. Sempre entramos em crise, né? Na própria adolescência nós entramos em crise. E os nossos pais nos ajudam muito, às vezes nos levam para um atendimento de psicologia ou de um líder religioso que possa ajudar a depender da cultura da família, ou procuramos até um adulto, quando a crise é interna no seio familiar, procuramos um tio, uma tia, para nos dar algum apoio, assim. Então, ou as drogas. Aí já sabemos, né? A maioria. A grande maioria. E vai para as drogas e a gente já sabe, né? A gente já sabe. Nós somos todos adultos aqui, já sabemos o grande problema social que as drogas criam e que nós participamos dela. Para não falar das manias também, dos anatas, quando não é só uma coisa assim tão grandiosa, já patológica, os anatas,
que às vezes é só lazer, divertimento, né? Como se diz, eu bebo socialmente, né? Fala assim, às vezes é maior alcoólatra, eu bebo socialmente, todo dia eu bebo socialmente. E aí por aí vai, né? Tem toda essa história. No nível transformação, qual é o estímulo que a pessoa recebe? No nível sobrevivência, ganhar mais, fazer rico, etc. No nível afetividade, substituir aquele amor, conseguir um outro amor e tal. No nível autoestima, também é vencer, se impor dentro daquele grupo e conquistar um espaço de respeito e consideração. Me respeite e tudo mais. E na transformação, a pessoa entra em crise, aí ela pensa, não, já sou adulto, eu sempre quis estudar, sempre quis seguir minha vocação era para música, mas meus pais diziam que música não dava dinheiro, então por isso eu fui estudar outra coisa, mas agora que eu estou em crise, eu estou entendendo que eu tenho que fazer isso. E também não estou mais nem aí do que pensam de mim. Eu estava muito preocupado por causa da minha estima, agora não estou nem aí. Eu vou fazer o que eu bem quero e entende. Aí entra de tudo, né? Todas as boas opções e as ruins opções são aí. E de repente a pessoa, em transformação, ela corre um grande risco, que é outra vez voltar à razão, mas para as 3 experiências que ela tem por décadas. Já está com 30, 40 anos, mas ela só vivenciou sobrevivência, afetividade e autoestima. Então ela volta, ela tenta mudar, mas ela volta para trás, não, o que eu tenho que fazer é ganhar dinheiro. E os amigos dizem isso mesmo. Você tem que fazer é ganhar mais, olha, se estabilize. Você fez aquela besteira, vendeu aquela casa, mas agora tem Minha Casa Minha Vida, você pode se inscrever. Você fez uma grande besteira, mas vai receber ajuda, os parentes mesmo ajudam, você refaça aquilo. Mas para quem passa e diz assim, não, eu não estou mais nem aí para o que pensam de mim, eu realmente entendo que eu preciso me encontrar, e eu vou buscar o meu processo de autorrealização espiritual. Eu ouvi falar do Hare Krishna, eu recebi um livro Hare Krishna, está muito conectado com tudo isso. Eu encontrei Jesus, eu vou estudar o que eu sempre quis, e ela passa desse nível para um nível de coesão interna, porque agora ela está vivendo uma experiência muito introspectiva e até egocêntrica. Agora eu vou viver a minha vida, agora eu vou viver o amor da minha vida. Eu me casei, era muito jovem, não entendia nada, não sei o que, mas agora eu vou viver o amor da minha vida. Agora eu vou procurar a profissão da minha vida. Eu agora não quero mais dinheiro, não. Eu agora já tenho dinheiro já passei um concurso público, já estou bem assim, estável. Eu não quero isso, não. Eu não quero mais me preocupar com essa sobrevivência. Vou aprender a ser pobre. Vou viver a ser classe média baixa. Vou me conformar com isso. Estou conformado já. O que eu quero agora é estudar música e tal. E ela vai trabalhar na coesão interna, ela descobre novos valores. Nunca tive filho, vou adotar uma criança, vou dar o meu amor, viver a minha maternidade, a minha paternidade. Porque não é só divórcio que tem separação, às vezes tem frustrações em outro nível também, né? Vou adotar uma nova criança, uma criança, e vou criar essa criança e viver essa experiência. Então isso é uma coesão interna. Mas ainda está pouco, né? Em nós, no movimento Hare Krishna, é a fase que nós procuramos o mestre espiritual para ver que tipo de serviço. Eu quero viver mais a experiência que eu tive, o Brahmacharini. Eu quero ter essa experiência. E eu queria assumir responsabilidades.
O que eu posso fazer para ajudar no seu projeto? O que eu posso fazer para ajudar na missão de Prabhupada? Aí, esse tipo de questionamento nos Vedas tem um nome, é Kim Karam, que é que devo fazer. Então a pessoa se aproxima assim, da autoridade, do mestre espiritual, com uma atitude mansa e humilde, né, a Manitva, e vai perguntar: o que eu devo fazer para eu não continuar vítima dos obstáculos da vida espiritual que eu acabei de vivenciar por causa de erros do passado, de se desenvolveu em mim um desejo estranho e de repente eu me afastei de Krishna, eu perdi o gosto pelo que eu tinha, eu vivia na minha casa, eu cuidava da minha deidade muito bem, agora a deidade está guardada numa caixa, eu ofereço assim muito mal em pensamento, eu fui caindo, Gurudev, eu oferecia tudo bem direitinho, com a deidade, com o pratinho, tudo, depois era na panela, depois em cima da geladeira, não era mais no altar, depois não sei como, e depois eu era Sri Vishnu, agora eu ofereço só Tri Vishnu. Assim mesmo, agora eu nem ofereço, eu penso só que está tudo bem. Mas eu não estou satisfeito com isso. Eu quero buscar a minha vida espiritual como eu já tive quando eu estava chegando, quando eu fui iniciado, quando o Senhor me orientou daquela época e tal. Então a pessoa, isso tudo é do nível coesão interna que ocorre com a gente, né? Então o mestre espiritual prega, a pessoa se estabiliza em coesão interna, ela não volta, ela não entra mais numa crise que leva para baixo. Ela já passou pela fase de transformação, e as crises levam para baixo, para cair, né? Ou levam para cima. Ela está em crise, a crise ou leva para baixo ou leva para cima. Mas agora, quando leva para cima, ela vai para a coesão interna e ela procura conhecer-se a si mesma, procura conversar com parentes, com amigos, com o próprio mestre espiritual, com outros mestres espirituais, vai procurar esta coesão interna. Agora vem a coesão externa. Ela pensa: agora eu estou pronto. Eu lembro daquela crise que eu tive, que o Senhor me ensinou. Eu estou pronto agora para servir ao público. Eu estou internamente, muito satisfeito. Sabe que eu me formei, eu me graduei em tal disciplina, em tal profissão. Eu agora sou me formei em inteligência artificial. Se o Senhor quiser, eu posso automatizar tudo aqui dentro, porque no curso tem robótica também. Eu posso automatizar tudo isso. Meu Deus, o Guru, né? Meu Deus, é Krishna mesmo. Eu estava esperando exatamente alguém para me ajudar nisso, porque nós agora já chegamos num ponto que precisamos exatamente disso. Então, você chegou na hora certa. Coesão externa. Ela disse: mas sabe, Gurudeva, eu tinha uma coisa, eu era louco para aprender a tocar violão. Meu pai não deixava, dizia que aquilo era coisa de hippie, de maluco, e que aquilo ia me levar para as drogas. Mandou eu estudar, fui vestibular, passei, me formei engenheiro, e agora já tenho dinheiro suficiente, está tudo bem. Eu estudei violão, Gurudeva, e eu tirei muitas músicas devocionais. Eu queria fazer uma banda, um grupo de voz e violão com alguns devotos, e eu estudei baixo também, então eu posso ensinar os devotos. Aí o presidente, o guru, ou a guru vai dizer: aqui tem uma pessoa que eu mandei guardar o violão, porque ficava o dia inteiro tentando, era insuportável aquele som de aprendiz, eu mandei guardar, mas agora vou lhe apresentar. E chama: Bacta Zé, vem cá, olha aqui, quer ensinar violão, vai ensinar. Tirou música, aí a pessoa vai e faz um grupo, aí apresenta no festival de domingo, aquela coisa bonita, aquele grupo de música super bonito. Isso é coesão externa, quando ele começa a querer dar para a sociedade o que ele aprendeu internamente. Ele quer pregar, quer abrir um templo,
eu quero abrir um templo, eu quero dar um curso de não sei o que eu estudei agora, e eu quero dar esse curso, pode ser no Instituto de Adulta, né? Se for no nosso caso, no Instituto de Adulta, ou eu queria fazer pela internet, e eu vou dar um curso, eu vou pregar, eu vou ler tal livro na internet. Podem observar quantos devotos estão fazendo isso. Não é só mestre espiritual, não. Tem muitos lendo, estudando, dando lives interessantíssimas, pesquisando um monte de livros bacanas, aí ensinando mesmo. Isso é coesão externa, pregação mesmo. E agora vem servir. A atitude de serviço. A pessoa olha a sociedade e diz, meu Deus, como eu olhava antes, só pensava em cifrão. Tudo para mim era dinheiro. Quando a gente trabalhou com paisagismo, o Maharaj viu isso em Campina Grande, o Baladeva também fez. O mesmo Veda Vida viu isso de 2013 para cá, a gente fazendo o condomínio, os jardins do condomínio, nós tínhamos um paisagista. E o paisagista, às vezes eu andava com ele só no carro e passava numa rua que tinha um lixo na rua. Mas não era lixo doméstico, nem era lixo hospitalar, nem era lixo orgânico, nem era lixo inorgânico, era lixo de jardim. Ele dizia, Gurudeva, aquilo ali é dinheiro, é só dinheiro, para aí, eu vou levar, vou fazer as mudas e a gente vai levar para lá para o condomínio, a gente vai fazer aquelas mudas todas. E ele pegava, e eu ficava assim observando, ele colocava no carro, fazia todas as mudas e depois o nosso jardim de Campina Grande tinha mais uma parte bem feita agora com aquilo. E ele dizia isso, semente, semeia essa palmeira, Gurudeva, dá uma semente muito boa, e não sei o que, é uma árvore linda, e custa não sei quanto, uma palmeira adulta, ele profissional paisagista. Ele dizia, essa é uma palmeira adulta aqui, custa não sei quanto. Aí até foi para Nova Gokula comigo uma vez, catou um monte de palmeira, esqueci o nome, tá? Que já lá no Nordeste é muito raro. Eu vou levar, vou fazer a muda, vou vender e só para o instituto, depois eu lhe dou o dinheiro. Ele deu tanto dinheiro para a gente, diferentes vezes, que eu não sei que vez foi que ele deu daquelas, mas ele disse que as palmeiras cresceram lá no viveiro dele e tal. Calpotaro é o nome dele, né? O nome significa árvore dos desejos, né? Então, servo da árvore dos desejos. Então, servir, a pessoa desenvolve olha o mundo que antes era só cifrão, agora a pessoa olha o mundo e diz, essas pessoas precisam de conhecimento espiritual. Vamos fazer um grupo de Sankirtan, vamos abrir um templo naquele lugar, vamos abrir uma lanchonete, vamos abrir um centro cultural, que as pessoas precisam, elas precisam disso. Isso é a atitude de serviço, é a atitude que faz o movimento se expandir até hoje, apesar de Prabhupada já ter saído há 47 anos exatos. 14 de novembro completou 47 anos que Prabhupada deixou esse planeta. E então, ainda assim o movimento está crescendo, está se desenvolvendo. Por quê? Porque essa atitude de servir é nítida, como a gente viu no outro instante. Passe aí que agora eu quero fazer uma conexão transcendental para vocês não pensarem que eu sou discípulo do Richard Barrett. Né? Observem esse verso, Sikshastaka. Nadana, Najana, Nasundari, Kavitamva. Imagine, são 4 itens, olha a tradução como está aí. Você pode ler, Baladev? Ó Senhor do Universo, não desejo riquezas, nem seguidores, nem belas mulheres, nem atividades fruitivas, escritas em linguagem florida. Tudo o que desejo é teu serviço devocional e motivado nascimento após nascimento. Esse verso tem uma diferençazinha da tradução dada por Prabhupada, né? Prabhupada só descreve 3. Nadana, Najana, Nasundari. Mas ele não diz Kavitamva. Mas aqui eu apresentei como é o sânscrito, Kavitamva também. Então, o que é Nadana?
Não desejo riquezas. Qual é o primeiro? Volta aí. Qual é o primeiro? Sobrevivência. Lembra? Eu não quero mais ser milionário. Agora eu aprendi a viver. Quero viver como classe média baixa. Estou conformado em ser classe média baixa. Lembra que a gente falou disso? Sobrevivência. Nadana. Chaitanya Mahaprabhu falou. Najana. Não seguidores. Autoestima. Terceiro. Só inverte a posição. Najana. Não quero seguidores, não quero bajulador, não quero gente me elogiando. Não preciso que agradeçam o que eu faço, que me elogiem, que apreciem o meu trabalho. Não preciso disso. Najana, não quero seguidores não. Aí vem agora Nasundari. Chaitanya Mahaprabhu era do sexo masculino, é uma encarnação masculina de Krishna. Então ele fala na Sundari. Sundari significa belas mulheres. Então ele diz, não desejo belas mulheres, que é a cabeça do homem comum. As mulheres deviam dizer, não desejo belos homens. Isso não precisa, a gente quando repete aqui, a gente pode manter a filosofia e dizer, não desejo belas mulheres. Depois eu posso falar sobre a oração de Tulsi também, para mostrar que não é uma mentalidade sexista, que é filosófica. Então aí ele está dizendo, não desejo belas mulheres, Chaitanya Mahaprabhu dizendo isso. Ou seja, eu não quero estar aí correndo atrás de qualquer belezura que passa. Não quero sair correndo atrás das belezuras da vida. Né? Aí tem mais um que ele diz, Kavitam vá. E nem quero me envolver nas atividades fruitivas desse mundo material, que estão todas descritas na seção Karmakanda dos Vedas. A seção Karmakanda, que descreve a linguagem florida. Nem estou interessado em me envolver na linguagem nas atividades prescritas na linguagem florida da seção Karmakanda dos Vedas. Kavitamba. Jagadisha Kamaye. Tudo que eu quero, aí ele vai dizer, né? Repete, Baladev. Tudo que deseja é teu serviço devocional e motivado, nascimento após nascimento. Imagine, tudo que deseja serviço devocional e motivado. Aí vem. E o que é isso? Vai ficar fanático, que não vai fazer mais nada nesse mundo? Claro que não. Serviço devocional. Aí vai trabalhar olhando. A visão de mundo mudou, mas o mundo não mudou. A pessoa continua no mundo. O que mudou foi a visão de mundo. Agora a gente olha para o mundo e vê um mundo onde a gente pode pregar as glórias de Krishna. Então esse é o processo de autorrealização, como é apresentado pelo novo paradigma da liderança, onde se identifica o indivíduo, suas necessidades, suas crenças limitantes e o processo com o qual ele deve superar as suas limitações. E que coincide com o processo dado por Chaitanya Mahaprabhu, que é a única coisa que eu quero é servir. A única coisa que eu quero é servir. Serviço devocional. Vocês entendem? Acabou. É isso. Alguma pergunta? Mas por que na tradução que a gente faz essa oração não aparece sobre a atividade? Porque Prabhupada não colocou, então ficou assim, a gente segue de Prabhupada sempre. Ele não colocou, mas não deu tempo dele reler os livros que ele escreveu. Não deu tempo. E o nome disso faz edição revisada.
né? Em literatura se faz edição revisada. Está o livro em edição revisada. Prabhupada não pôde fazer isso. Né? Mas esse ponto, ele não traduziu assim, literalmente. Ele traduziu só o que era fundamental para a conclusão. Então não há um prejuízo, há um prejuízo de informação. Mas as atividades fruitivas são todo esse processo de autorrealização material. Para a gente usa o termo autorrealização como, em geral, acompanhado da palavra espiritual. Então, autorrealização espiritual. Porque quando a gente está autorrealizado espiritualmente, naturalmente, a gente se encaixa bem no mundo material. Enquanto a gente não se encaixa, enquanto a gente critica demais o mundo material, as pessoas do mundo material, as religiões que as pessoas praticam no mundo material, encontra falhas nas outras pessoas constantemente. Enquanto a gente está nesse ponto, a gente precisa saber que a gente não está muito bem de saúde espiritual. Então a gente precisa voltar ao ponto original. Voltar ao ponto original para revisar os conceitos filosóficos prévios sobre Atma, Paramatma, a relação de serviço com Paramatma, a natureza da relação que é eterna. E que Bhakti Yoga é algo prático, que a gente pode praticar de maneira muito simples. Eu queria, assim, porque a gente, no movimento, a gente já entra com essa atitude de serviço, né? Aí só que muitas vezes, por exemplo, dá um exemplo, que a pessoa ela pode não ter assim, essa realização, por exemplo, de autoestima ainda. Então, como é que, digamos assim, como é que a gente meio que, a gente já vai para o último estágio, segundo o autor que você falou, né? Aí vamos souber assim que funciona na consciência de Krishna para a gente também, assim, satisfazer essa necessidade, né, que tem de sobrevivência, afetividade, que ele já vai direto em serviço, né? Aí às vezes assim, eu dei o exemplo do autoestima, assim, naquilo que acontece. O sistema Varnashrama vai nos dar esse apoio, mas nós também não temos o sistema Varnashrama bem desenvolvido. Temos alguns vestígios do sistema Varnashrama. A gente tem mais Ashrama desenvolvido do que Varna. A gente ocupa as pessoas mais em Ashrama, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Ainda assim, tem muitos Brahmacharis que não atuam corretamente, tem muitos Grihasthas que não atuam corretamente, né? Tem muitos Sannyasis e Vanaprasthas que não atuam corretamente. Então, nesse sentido de organização social para a nossa própria proteção, nós dependemos da liderança, da boa vontade, do exemplo da liderança, do cuidado da liderança. E agora, o que a gente está aprendendo agora? A gente está aprendendo a apreciar os devotos, a elogiar, a cuidar da autoestima, cuidar das necessidades deles. Então a gente cuida dos devotos. Mas os devotos precisam saber de tudo isso, precisam, como vocês estão fazendo esse curso agora, os devotos precisam tomar conhecimento disso para eles se cuidarem também. Ninguém pode cuidar de alguém melhor do que a própria pessoa. Então ela tem que estudar, ela tem que ver, ela se orienta pela guia do mestre espiritual, pela guia de Prabhupada, mas é ela quem tem que se cuidar, porque ela fica sozinha o tempo inteiro. Então ela tem que saber o que é certo e o que é errado, ela tem que estudar, conhecer isso. E entre nós estamos desenvolvendo uma sociedade ISKCON muito mais humanizada atualmente, com muito mais compreensão. É muito mais fácil ser criança na ISKCON hoje em dia. Muito mais fácil do que foi nos tempos primordiais. Porque se dizia para as mães assim: olha, deixa seu filho de 3, 4 anos, 2 anos aqui com essa Bhakti, chegou, e você vai distribuir os livros. E a mãe deixava. Só que a Bhakti não tinha experiência. Estava cuidando de 5, 10 crianças. Então hoje é muito mais fácil. Nenhuma mãe vai deixar
Hoje o filho com uma inexperiente. E uma mãe, ela mesmo vai questionar e vai dizer, não, peraí, eu vou ficar com meu filho, eu posso ir a santa quando meu marido ia ficar. E também acontecia isso, muitas vezes o marido ficava, a mulher saía. Os próprios líderes de hoje são muito mais experientes nesse aspecto. Os próprios líderes de hoje. Então também não orientam que, deixa seu filho aqui e vá sozinha. É muito difícil ter um líder que faz isso. Então é muito mais fácil ser mulher hoje em dia, porque muitas mulheres devotas trouxeram as reflexões adequadas e todos nós refletimos. Então é muito mais fácil ser mulher hoje em dia. É muito mais fácil ser sannyasi hoje em dia. Muito mais. Porque não se dá mais sannyasi para meninos de 20 e poucos anos. Como nós tomamos sannyasi. Eu tomei com 32, era velhíssimo. Tinha 32 anos, sou dos mais velhos. Mas muitos outros tomaram com 22, 23, 24 anos. Então, é muito mais fácil ser sannyasi hoje, com mais idade, com mais experiência, do que antigamente. É muito mais fácil ser um chefe de família, um homem casado, um grihasta homem, hoje, porque se exige que ele respeite sua esposa. Ninguém aceita mais um grihasta imaturo que não respeita sua esposa publicamente. E se ele faz uma coisa dessa, ele vai levar uma chacrada. Na primeira oportunidade, ele vai levar uma chacrada. E isso é muito mais fácil ser um grihasta hoje. Porque muitos grihastas tinham vergonha de ter saído do ashram de Brahmacharya. Ninguém mais prega contra a vida familiar de maneira apaixonada, temperamental. A gente prega sobre a vida familiar como ela é apresentada nas Escrituras. E tem os dois lados sempre. O lado perigoso da vida familiar, que ninguém deve entrar prematuramente na vida familiar. Imagine um garoto de 20 anos se casando. Desastre total para a sociedade. Para ele, para os filhos, para a mulher, para todo mundo. Quem vai ter mais trabalho nisso é a sogra dele, né? Que vai querer ser a gurua dele e vai criar o primeiro problema com vocês. É terrível. Então a gente já aprendeu muito. Hoje em dia é muito mais fácil ser devoto, Tudo é mais fácil hoje. O movimento amadureceu, são 60 anos de movimento. No Brasil, 51. Vai para 52. Você queria falar, né? Tem duas perguntas aqui, pode fazer? Pois não. Uma da Mitra Linda, acho que é a nossa o nível de serviço colocamos em prática desde o início, mas é plenamente desenvolvido depois de passar pelos outros 6 líderes? Exatamente. Se a pessoa não cuida dos outros níveis, a pessoa vai ter em serviço os obstáculos que Vishwanatha Chakravarti explica no livro Madhurya Kadambini. Então, todos os problemas da sobrevivência, afetividade e autoestima vão aparecer como obstáculos para o serviço. Então, se a gente não tiver muito amadurecido, com muita cultura, se não lemos o livro como Madhurya Kadambini, aí a gente vai sofrer o problema de ter pulado etapas ou não ter dado corretamente atenção a essas etapas. A outra pergunta da Michelle, acho que o nome dela iniciado é Krishna Divani. Uma pergunta ao Maharaj. Esse se encaixar, entre aspas, ao mundo material e manter o foco no serviço a Krishna, enquanto na condição feminina, mulher, é um desafio pela sua condição de fragilidade nessa sociedade que não a protege. Então, que orientações o senhor poderia dar para que possamos conciliar a condição de sobrevivência com o serviço imotivado a Krishna? Não é uma boa pergunta. Hoje em dia já tem muitas iniciativas de negócios profissionais feitas entre os devotos. E ainda é muito elementar, mas é preciso ter muita associação com os devotos, estudar muito, aprender muito as
práticas devocionais, se fortalecer espiritualmente para encarar o mundo material. Posso contar para ela uma história que eu passei já como sannyasi. É meio cômica, meio imprópria para menores, mas eu vou contar. E vai sair da internet. Conta ou não conta? Eu era do Gurukula, presidente de Nova Gokula também, e um devoto ia receber a mãe e a irmã para visitar. E aí eu, junto com ele e com todo mundo, preparamos a melhor recepção possível. E aí aparece a mãe, bem idosa, e uma irmã, a irmã dele, uma coroa, como a gente costuma dizer popularmente, uma mulher, assim. E eu devia ter uns 30, era um sannyasi novo, devia ter uns 35, 36 anos. Então eu estava lá, não, eu já tinha mais de 40, porque eu já era presidente de Nova Gokula, tinha 42 anos, por aí. Aí ela começou a fazer perguntas, tinha uma roda o irmão dela saiu, e fiquei eu, ela, a mãe e algumas outras pessoas ali, eu pregando, ela perguntou, por que vocês usam açafrão, essa cor, açafrão, e outros usam branco? Aí disse, porque os usam brancos são casados, têm compromissos e tal. Os que usam açafrão tem dois tipos. Tem o brahmachari, que tem o voto de fazer celibato, não se casar agora, mas que depois pode se casar. E tem os que usam açafrão, como eu, que tem o voto de não casar nunca. Aí ela virou assim, de um jeitinho bem especial, e falou assim, que desperdício. Só eu ouvi. Vocês sabem como essas coisas funcionam, né? Só eu ouvi. Aí eu fiquei assim, né? Prendi a respiração, olhei para um lado, olhei para o outro e fui sair. E sumi. Nem continuei atendendo, nem me despedi da mãe dos meninos, que era uma senhora super bacana, nem da irmã, muito menos, claro, nem de ninguém mais. Desapareci do mapa. Eu acho que por aqui podemos terminar. Né? Todas as glórias ao Senhor.